Oi, lindeza! Simbora para mais uma Aquarela e Fala, e dessa vez aqui eu trago uma inspiração bem linda pra gente se sintonizar. Vamos lá! A primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma mistura básica com um tom bem clarinho de um marronzinho, né, puxado pro laranja, que eu faço com 3 tons, o vermelho, o azul e um pouquinho do amarelo. E aí a gente chega nesse tom básico, né, que é amarronzado, e depois eu vou construindo camadas mais avermelhadinhas para trazer essas sombras, né? Em alguns pontos eu ponho um pouco mais do azul para poder ter mais dimensão, e depois eu vou compondo a pele. Deixei ela de ladinho nesse momento para fazer a base dos tons do urso, então tô usando aqui o Raw Sienna, que é uma espécie de sépia mais claro, meio ocre, né, que ele vai dando aqui um acabamento muito lindo. Inclusive ele tem muita saturação, que é algo que eu adoro. E depois eu fui escurecendo um pouquinho esse tom do ocre para ele chegar num marrom. É um marrom vívido, mais avermelhado, que eu fui misturando. Então a dica, minha gente, é sempre experimentar, é sempre se permitir vivenciar essas gradações das cores, as nuances, né, de forma intuitiva, né? Conforme você vai se permitindo mais, você vai chegando nesses resultados. Depois eu trouxe aqui o Sépia, que é o meu xodó, inclusive na paleta da White Nights, da Neve Sky Palitra, que traz muita profundidade, ele tem muita carga de tom, então eu adoro para escurecer tudo que vocês imaginem, sempre para trazer sombra, vindo desses tons mais amarelados, terrosos, avermelhados, eu utilizo um pouquinho desse sépia para poder construir profundidade, então ele me ajuda bastante. Vai observando aí, ó, que eu também deixei alguns espacinhos de branco, já que o urso por si só, ele tem muitos tons escuros, então para que a gente possa destacar, a gente faz justamente o oposto. A gente mantém um branco do papel para a gente poder delinear o espaço de contorno, né? Então você percebe que entre a cabeça do urso e a parte do ombrinho dele, né, que começa o corpinho, tem aí um traço branquinho, também a mesma coisa no focinho. Depois eu trouxe só um pouquinho de vermelho, misturado com esses tons de marrom, né, para poder fazer a bochechinha dele. A partir disso eu misturei o azul que é o Cerulean Blue, que eu confesso que lá no início, quando eu adquiri essa paleta, eu não gostei muito não, mas hoje ele é um dos meus queridos, porque apesar dele não ter tanta saturação ou a mesma quantidade de pigmento que outros, né, que a gente vê, né, dentro da própria paleta, ele tem uma usabilidade muito maravilhosa porque constrói tons muito específicos, relacionando também muito bem com outros tons da paleta. Então eu tenho usado bastante. E esse azul, ele tá construindo aí uma conexão com o amarelo, né, que tá na base do Raw Sienna, do próprio urso. Então eu tô construindo aqui intuitivamente, né, as cores opostas para que haja um destaque na asinha e um destaque também no próprio urso. Então o azul aqui está construindo um ponto de contraste e para que ele possa se sobressair. E depois você viu que eu coloquei também profundidade nessas asas, apenas em alguns toquezinhos, deixando a própria água espalhar, né, com o azul mais escuro, que é o Cobalt Blue, o azul de cobalto, né? E aí depois eu fui pro cabelinho e utilizei também uns tons mais terrosos, amarelados, para continuar nessas mesmas nuances e não ter tanta mistura de cor assim. A partir disso, eu fui para esse cogumelinho, que eu nem olhei referência nem nada, não sei nem se ele existe, né, nessa cor, mas eu fui construindo aí conforme eu fui identificando. Apenas nas partes que teoricamente batem sombra foi que eu fui colocando um pouquinho do sépia também, ó, e trazendo um pouco para baixo e sempre diluindo um pouquinho, né, criando degradê para ficar bem amoroso, não colocando muita água também, porque esse papel, ele é maravilhoso. Nem falei aqui, né? Mas o material que eu tô usando aqui, o papel é o Aquarelle. E apesar de ser misto, eu tenho gostado bastante dele. Já aproveito aqui essa pausazinha para poder te chamar para curtir esse vídeo, tá? Pra a gente informar pro YouTube que esse conteúdo tem valor para você. Já segue e ativa também o sininho para ser sempre avisado, né? Sobre os vídeos que estão chegando por aqui. Para que todo mundo possa ter acesso, né? Um pouco mais de conhecimento, leveza e arte. Então eu fui aqui trazendo um pouco mais de dimensão para os outros cogumelinhos, da mesma forma como eu fiz no primeiro, né? Primeiro eu fiz uma camada mais dura, depois eu fui trazendo água para poder diluir e trazer esses contornozinhos. Então nos próprios contornos eu fui diluindo, ó, e mesclando tudo para a gente ter um efeito bem leve, né? E tudo que fica atrás, no ponto do objeto principal, no caso, o objeto principal que é o abraço dessa moça, né, de asas e do urso, é interessante que não fique
chamando tanta atenção. Então, por isso eu não trouxe tantos outros tons, né? E para chamar mais atenção, eu coloquei na cabecinha deles esses passarinhos aí que também estão dentro da paleta, né? Nesse azul do Cerulean junto com o outro cobalto. E aí eu trouxe, enfim, só os detalhes, algumas folhinhas de forma bem espaçada, leve, com um verde bem diluidinho. Só para ter como se fosse assim, um afago ainda maior, né? Um abraço nessa pintura. E é basicamente isso. Depois eu trouxe apenas alguns detalhes junto com o sépia, como eu disse para vocês que eu adoro usar, né? Fui trazendo mais dimensão, mais sombra, coloquei uma partezinha embaixo também para ensaiar um chão, para diluir esse chão, trazer ainda mais dimensão nesse espaço. E depois, por fim, eu fui trazendo também os detalhes no rostinho da moça, com algumas pétalazinhas que vocês vão ver. Por fim, eu sempre pego aqueles tons mais contrastantes, mais escuros, e vou aplicando em algumas partes. E aproveitando também os tons da paleta, que já estão lá prontinhos, né? Para poder ter uma continuidade, um sentido nessas cores que eu estou utilizando. Então, isso é muito importante. E eu já aproveito aqui e digo que se você é aspirante da arte, gosta de arte, realmente não deixa de seguir esse canal, porque aqui sempre tem muitas dicas muito maravilhosas para esse universo, para a gente se inspirar e se manter ativo. E se você ama aquarela e quer elevar ao nível do que você já está criando ou aprender do zero, acesse aqui embaixo o link do curso Aquarela Alquimista que está na descrição. Espero muito que você tenha gostado, Deus. Olha só que resultado cheio de amor, de forma muito fluida, livre, né? Trabalhando bastante dessa autenticidade, desses símbolos amorosos que estão dentro da gente. Um cheiro e até o próximo vídeo.